Shalom, meu irmão, que a paz do eterno, nosso Deus, Ele possa estar na tua casa, na tua família e no teu coração. E que o eterno, Ele possa nos dar sabedoria da palavra. O tema para o estudo de hoje é esse. Há conselhos que nos levam à vida, mas há conselhos que nos levam à morte. A gente tem que parar e analisar. Quem é que está nos aconselhando? Ou a quem estamos buscando conselhos? Será que a pessoa que está nos aconselhando é da parte de Deus? Será que eles estão examinando as Escrituras e nos aconselhando de maneira correta? Há muitas pessoas nos aconselhando sobre a palavra de Deus, nos mostrando os caminhos, nos mostrando as doutrinas. Mas será que está baseado nas Escrituras? E como é que a gente vai saber se esse conselho vem de Deus ou não? Lendo as Escrituras, meus irmãos. Precisamos urgentemente buscar o conhecimento da palavra para ver que esses conselhos que tem aí na internet, esses vídeos que as pessoas fazem, se vem do eterno ou não. Eu vou te dar alguns exemplos de pessoas nas Escrituras que não ouviram o conselho do eterno e acabaram se dando mal. Em Gênesis capítulo 3, e versículo do 1 ao 4, a gente vai ter uma clara compreensão que diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Eterno tinha feito. Ela disse à mulher: então disse Deus, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: não podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse o Eterno: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. O Eterno disse: não toca nesse fruto, se tocar morrerás. Mas a serpente disse então: mulher, não, vocês não morrerão. Mas Deus sabe que no dia que dele comer, vossos olhos abrirão e sereis como deuses, versados no bem e no mal. Então o Eterno deu o conselho de não comer desse fruto, mas a serpente disse que vocês podem comer. E a mulher recebeu o conselho de quem? De Deus ou da serpente? Da serpente. Porque a serpente não queria ajudar Adão e Eva. O propósito da serpente era fazer com que eles pecassem e se desviassem do verdadeiro caminho do Eterno. Tem muita gente escutando o conselho da serpente no mundo. A voz da serpente, a palavra da serpente. O homem tem ouvido a mulher ouviu a serpente. O homem caiu e foi expulso do jardim do Éden. A terra se tornou amaldiçoada. E tudo o que não era para acontecer, aconteceu. Tudo através de um conselho. Não quis ouvir o conselho do Eterno, foi ouvir o conselho da serpente e acabou se dando mal. Olha as consequências e o prejuízo que não só Adão e Eva receberam, mas o mundo. A gente vai ver outro exemplo de pessoas que não ouviram o conselho do Eterno e acabaram se dando mal. A gente vê em 2 Reis, capítulo 12, e versículo do 1 ao 3, fala de um rei chamado Joás. Ele fazia coisas que agradavam ao Eterno. E tinha como conselheiro um homem chamado Joiada. E Joiada aconselhava ele a obedecer os mandamentos do Eterno. Mas quando chega em 2 Crônicas, capítulo 24, e versículo do 15 ao 25, vocês possam ler com calma as suas Bíblias, a gente vai ver que Joiada morre. E ele deixa de obedecer ao Eterno, porque o conselheiro dele morreu, e passa a obedecer aos princípios de Judá. E ele começa a adorar outros deuses, faz coisas que não agradam ao Eterno.
O Eterno ainda manda alguns profetas para aconselhá-lo, mas ele não quer ouvir esses profetas. O Eterno mandou o filho de Joiada, Zacarias. E esse profeta foi aconselhar Joiadas, avisar ele que ele tinha desobedecido ao Eterno, adorando outros deuses. Mas Joiadas não ouviu esse profeta e acabou apedrejando ele e matando o profeta Zacarias. O que aconteceu com Joiadas? Simplesmente ele morreu. Por quê? Não ouviu o conselho do Eterno. Quando Joiada estava vivo, ele obedecia, porque era um homem de Deus e ele fazia coisas que agradavam ao Eterno. Mas quando Joiada morreu, ele obedeceu às coisas do mundo e acabou adorando outros deuses. Simplesmente, meus irmãos, um conselho. Cuidado, pessoal. Veja quem está lhe aconselhando. Eu vou te dar outro exemplo de pessoas que não ouviram o conselho do Eterno e acabaram se dando mal. Em 1 Reis, capítulo 12, versículo do 1 ao 25, vai contar a história de Roboão, o filho de Salomão. Quando Salomão morreu, Roboão assumiu o reinado. E veio o povo de Israel, chegou a Roboão e disse, no versículo 4, seu pai foi um senhor duro, que nos impôs trabalhos pesados. Prometa que vai nos tratar melhor do que ele nos tratou, e nós lhe serviremos. Aí Roboão foi e pediu conselhos aos anciões que tinha aconselhado o rei Salomão durante sua vida. E esses anciões aconselhavam da parte de Deus, da parte do Eterno. E no versículo 7, o conselho dos anciões foi esse. Se você hoje der ao povo uma resposta agradável e concordar em ser bom para eles e servir bem a essa gente, eles sempre lhes serviremos. Quer dizer, se Roboão concordasse com o pedido do povo de Israel, o povo ficaria com ele até o fim. Mas em vez dele receber o conselho dos anciões, homens de Deus, ele recebeu o conselho, ele preferiu, receber o conselho dos jovens que cresceram com ele durante sua infância. No versículo 11, os jovens dão um conselho assim. Sim, o teu pai foi severo, mas você tem que ser severo mais ainda. Meu pai usou chicotes para castigar você, mas eu vou usar escorpiões. E dessa forma, o povo de Israel deixou Roboão e se aliou a Jeroboão. Por que isso aconteceu? Porque simplesmente Roboão não ouviu o conselho do Eterno. Vamos ver outro exemplo de pessoas que não ouviram o conselho do Eterno e acabaram se dando mal. Isso está em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 34. Leiam com calma, que vocês vão entender. Existe um homem, um rei, chamado Jeroboão, que ele oferecia sacrifício a outros deuses. O Eterno mandou um profeta ir lá e avisar a ele o que iria acontecer com ele, porque ele estava desobedecendo ao Eterno. Mas o Eterno avisou esse homem de Deus. No versículo 9 ele diz assim, pois recebi do Eterno esta ordem, não comerás e nem beberás e nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E esse profeta, ele desobedeceu a ordem e o conselho do Eterno. Apareceu um profeta já idoso, que não era profeta, se dizia ser profeta. E ele voltou, comeu e bebeu com esse profeta. Coisas que o Eterno tinha dito que era ele não fazer. Quando chega no versículo 21, o Eterno fala com ele dizendo assim, a este chamou o homem de Deus, vindo de Judá, e assim fala o Eterno. Por que fostes rebeldes à palavra do Eterno? E não cumpriste a ordem que te deram o Eterno teu Deus. Versículo 22.
mas voltaste e comestes e bebeste no lugar que eu te havia dito, não comerás e nem beberás ali. Teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Quando chega mais na frente, um leão sai do mato e mata esse homem de Deus. Mas por quê? Porque ele não ouviu o conselho do Eterno. Então, meus irmãos, cuidado. A gente tem que ter cuidado quem está nos aconselhando. E que esse conselho vem de Deus ou dos homens. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque se o conselho vem de Deus, nos traz vida eterna. Mas se o conselho vem do homem, nos traz morte eterna. É isso, meus irmãos. As pessoas que não ouvem o conselho do Eterno e passam a ouvir conselhos do mundo, conselho de pessoas que não estão com comunhão com o Eterno, que não é baseado nas Escrituras, infelizmente acaba se dando mal. Cuidado. Examina as Escrituras para ver se o conselho ou aquilo que foi falado nos vídeos se estão de acordo com as Escrituras ou não. Porque se não tiver, há conselhos que nos levam à vida, mas há conselhos que nos levam à morte. Fique em paz, meus irmãos. Examine as Escrituras para ver a vontade do Eterno em nossas vidas. E dessa forma, receber a recompensa, que é o galardão, que é a vida eterna. Cuidado. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que ele vem como ovelhas, mas são lobos devoradores. Fique em paz e que o Eterno abençoe.